A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 11, primeiro verso. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. Não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, eu asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Nós começamos o texto entendendo uma coisa que na verdade parece estranha, porque Jesus orava. Na verdade, isso, ao mesmo tempo que é óbvio, é também, por outro lado, estranho. Porque você imagina Deus fazendo uma oração? Eu não imagino Deus orando, jejuando, lendo a palavra. Eu não imagino isso. Seria uma cena inusitada se a gente chegasse no céu e encontrasse Deus orando numa sala de oração. Ele oraria em nome de quem? Ele oraria para quem? Ele oraria por quê? Por quais motivos Deus oraria, jejuaria e leria a sua própria palavra? Então, ao começo, nós entendemos que Jesus estava orando, claro, porque ele estava numa condição humana, mas também muitas coisas que Jesus fez nesta terra foi para dar exemplo. Então, se Jesus orava, ele está dizendo: o meu objetivo, o meu propósito e o meu ensinamento é que vocês orem. Vocês precisam orar. Diferentemente de muitos, Jesus tinha uma vida de oração que é diferente. Eu posso ter momentos de oração, eu posso ter situações em que eu busco a Deus em oração, e eu posso ter uma vida de oração. Qual é a diferença entre essas coisas? Primeiro, acontece alguma coisa, um familiar fica doente, acontece essa situação da pandemia que está agora, as pessoas oram mais. Mas isso não significa que elas tenham uma assiduidade, ou uma continuidade, ou uma vida de oração. Nem significa que tenham um relacionamento com Deus. Significa que uma circunstância, um motivo, algo levou as pessoas a um despertamento momentâneo que fez com que elas orassem mais. Porém, isso não significa que elas tenham uma vida de oração. Mas Jesus era diferente. Jesus não precisava chegar uma gripe para ele orar, não precisava chegar uma pandemia para ele orar. Jesus não precisava passar por alguma situação para despertar nele o desejo de orar, porque isso era natural. O que Jesus está dizendo aqui: para mim, orar não é sacrifício, não é momento, não é circunstancial. A oração para mim é prática, é hábito, é ação cotidiana, é diário, e eu faço porque eu tenho intimidade com aquele que está do outro lado da linha telefônica. Eu faço porque me faz bem.
eu faço porque eu recebo do céu instruções preciosas para a minha vida. E você observa bem no Evangelho, nos Evangelhos, que Jesus orou antes de escolher os seus discípulos. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou, passava noites e noites em oração, muitas vezes ilhado, muitas vezes numa situação de deserto, sozinho, sem ninguém por perto. Apesar que para o judeu, se ele estiver aqui em 40, 50, 100 pessoas, ele considera uma oração só, porque para ele não importa estar na multidão, para ele entende que ele pode orar sozinho estando em meio à multidão. Mas Jesus não poucas vezes se retirava pela noite, saía da sua casa, ia a um monte ou a um deserto e passava ali horas e horas e horas de oração com Deus. O que este homem falava? O que este homem conversava com Deus? Isso despertou a curiosidade dos discípulos. Mas isso também é um fato curioso, porque Jesus ele orava em particular. O que representa isso? Relacionamento, intimidade, autoridade, receber de Deus as instruções necessárias, saber o que fazer, a morte da carnalidade, a morte do eu, a morte das minhas vontades. A oração desperta isso. Quando eu oro, eu preciso me ajoelhar perante Deus, e junto comigo começam a morrer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ego humano, a carnalidade humana. Tudo isso começa a se desfazer no momento que eu dobro os meus joelhos e eu começo a falar com Deus. A oração tem esse poder. A oração nunca transforma a Deus. Deus não precisa de oração. Mas eu nunca vi uma pessoa sair igual depois de um momento de oração. É impossível. Jesus orava em público também, mas diferente dos fariseus da época e dos sacerdotes que ficavam nas esquinas dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou santo, o Senhor sabe que eu jejuo, o Senhor sabe que eu leio a palavra, o Senhor sabe que eu sou isso, sou isso, sou isso. Jesus era diferente. A primeira palavra que Ele nos ensinou é Pai. Ele direciona todo o centro da oração para Deus e não para nós. Ele diz aos discípulos: olha, a oração de vocês deve começar assim: Pai. E os discípulos, eles tiveram tanta sede dessa intimidade que Jesus demonstrava nas suas orações, porque não eram repetições. Gente, orar, todo discípulo orava, todo judeu ora, desde criança ele ora. Isso é prática diária da vida de um judeu. Mas como que é a oração de uma pessoa comum? Ele recita um salmo, ele faz repetições, ele tenta falar com Deus através de palavras decoradas, e isso ao longo do tempo se torna mecânico. Tudo que Deus não quer é uma fé mecânica, é aquela oração antes de dormir. Senhor, obrigado pelo dia, te agradeço, Pai, por mais esse dia de vida, obrigado pelo trabalho. Meu Deus, abençoa a minha família. Amém. Ou aquela oração de madrugada: meu Deus, perdoa, Deus. Jesus, abençoa os meus pecados. Pai, tenha misericórdia, me dá um sono. Amém. Orações mecânicas que não produzem vida, muito pelo contrário, produzem morte. Produzem em nós um sentimento de obrigatoriedade. E os discípulos, quando observavam Jesus orando, diziam: mas esse mestre, esse rabi é diferente. As palavras dele parecem ter vida, a oração dele é sincera. Parece que há alguém do lado dele ouvindo essa oração e respondendo. Então nós queremos que o Senhor nos ensine como orar. E Jesus fala: eu vou ensinar vocês. Vocês têm que começar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Quando Jesus diz Abba, Ele está dizendo uma palavra em aramaico que é papai. E a primeira barreira que Jesus quebra é justamente a linguística. Porque normalmente as orações eram feitas em hebraico, mas as pessoas do cotidiano não falavam hebraico, eles falavam aramaico. Então o templo criou uma ideia de que orar era algo muito formal, era algo muito estilizado, era algo para elite, era algo para formados, era algo para PhD. Não, orar não é para qualquer um, não. Você tem que orar em hebraico, você tem que orar no templo, você tem que orar na posição tal, você tem que orar no horário tal, da maneira tal, virado para tal lugar.
senão Deus não vai receber a tua oração. Jesus naquele momento está dizendo, a oração, ela é uma comunicação aberta a todos, desde o rei até o mais simples dos servos. Quando você abre a sua boca e você diz Abba, existe alguém do outro lado da linha, pronto para nos ouvir. E essa palavra é tão poderosa que ela desperta também, ela quebra todo um conceito de inacessibilidade de Deus e ela traz proximidade. Eu não estou falando com estranho, eu não estou falando com Deus longínquo, eu não estou falando com alguém que está muito longe e não está preocupado com a minha situação, não, eu estou falando com o meu Pai, eu estou falando com o Abba. Porque os judeus, quando começavam a orar, eles diziam Abnu, Elohim, começavam a acrescentar adjetivos a Deus, dizendo assim, olha, este Deus que está no céu, que é Abnu, ele está longe, ele está distante, ele não está próximo, ele não está preocupado, ele é um Deus severo, ele é um Deus santo, ele é um Deus que recebe as orações dentro de um protocolo, de uma formalidade. Cuidado para chegar perto desse Deus. Mas Jesus, que é filho, ele diz assim, eu vou inverter esse Abnu, eu vou quebrar essa formalidade, eu vou dizer que ele não está longe não, ele está nos céus, mas ele é o nosso Abba, ele é o nosso papai, ele é o nosso papaizinho, ele está próximo, ele é íntimo nosso, eu não estou falando com estranho. Abba, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus traz a realidade de um filho falando com o seu pai, traz a liberdade, traz a sinceridade, traz a pureza e traz a possibilidade de você abrir o seu coração e falar com Abba. Porque se você confia neste Pai, então você pode chegar na presença dele, com qualquer situação, em qualquer circunstância, e você abre o seu coração, porque você sabe que nele você pode confiar qualquer coisa. E ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia, continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos os que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Os sacerdotes sempre que iam orar, eles faziam orações pela nação de Israel. Eles faziam longas orações, pediam a Deus pelo templo, pediam a Deus pela nação, pediam a Deus por muitas coisas e distanciavam os seus pedidos, colocava as petições em segundo lugar. Jesus não está nos ensinando o egoísmo nas orações. Ele não está dizendo que quando nós chegamos a Deus em oração e dobramos nossos joelhos, nós temos que apenas estar preocupados com os nossos pedidos. Não é isso que Jesus está ensinando, mas ele também está dizendo, tudo aquilo que você tem necessidade, você pode por direito pedir a Deus. Você tem esse direito. Você não usufrui se você não quiser, mas o direito está sobre todos aqueles que confiam no nome do Senhor Jesus. Nós temos essa liberdade. O véu está rasgado. Nós já não temos mais separação entre o santo e o santo dos santos. Nós podemos passar e falar com este Abba. E nós podemos dizer, Senhor, deixa eu te contar algumas coisas sobre a minha vida. É isso que está acontecendo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E o Abba vai te ouvir. Mas aí Jesus, como todo bom rabino, que não basta falar, tem que ilustrar. Todo rabino, ele conta um princípio e conta uma história. Conta algo e conta uma parábola. Ensina um princípio e conta uma história para ilustrar todo esse ensinamento. Rabino é assim. Rabino, judeu, tem duas coisas que ele faz. Ele faz uma pergunta e responde a pergunta com outra pergunta e depois ilustra a terceira coisa para falar sobre as duas perguntas. É sempre sobre ilustração. Jesus fala assim, eu vou te contar uma história sobre a oração. Imagine que um de vocês tenha um amigo e precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça, amigo, empresta-me 3 pães. Jesus já deu a fórmula da oração aqui.
Talvez nós não conseguimos ver ainda, mas está no versículo. Primeiro, amigo. Segundo, meia-noite. Terceiro, pedido. A oração é isso. Primeiro, amigo. O que é um amigo? Relacionamento. Oração é relacionamento. Jesus está dizendo aqui, imagine que você tem um amigo, imagine que você tem relacionamento com alguém. Segundo, e você vai recorrer a ele à meia-noite. Meia-noite, tempo. Oração é tempo. Oração não é apenas relacionamento, mas envolve nesse relacionamento tempo de qualidade. Você tem que investir. Assim como você investe tempo em uma amizade, em um namoro, em um noivado, em um casamento, na família, no trabalho, oração é investimento de tempo. Imagine que você tem um amigo, que você tem um relacionamento e você vai recorrer a ele meia-noite. E você faz um pedido. Porque todo pedido expressa uma necessidade. Se eu peço aqui para alguém, busque água para mim, é porque o meu corpo está com sede e está pedindo, clamando por água. Toda oração carrega uma necessidade. Eu não estou falando que necessariamente é um pedido. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos. Eu tenho vergonha de pedir a Deus, muitas vezes. Eu só agradeço. Porque há uma necessidade dentro da minha alma, dentro do meu espírito, de agradecer o Eterno, de estar em comunhão com Ele. Porque eu fui criado dele, eu vim dele, nós viemos dele. E nós sentimos essa necessidade de relacionamento com Ele. Então Jesus está dizendo, imagine que você tem um relacionamento, que você precisa investir tempo, porque você tem necessidade. Isso é oração. Relacionamento, tempo e necessidade. Mas perceba uma coisa. Este homem foi surpreendido por uma situação. Ele estava na casa dele, tranquilo, descansando. De repente, à meia-noite, alguém toca na porta. Ô fulano, estou aqui fora, abre a porta, cheguei. Imagina o susto que ele levou, o pulo que ele deu da cama. Meu Deus, que agora não preparei, mas por que o cara chegou também agora meia-noite? Eu não tenho nada, o que eu vou oferecer para ele? Meu Deus, nem preparei cama, não avisei ninguém. Fui surpreendido, surpreendeu-se com essa situação. Veja bem o que Jesus está falando. Aquele que tem uma vida de oração, ele não é surpreendido por situações, porque ele já está preparado. Mas aquele que espera por situações para iniciar uma oração, muitas vezes não vai dar tempo. Não será possível. Não vai conseguir. Se este homem esperasse o caos bater a sua porta para se preparar, seria tarde demais. Jesus está ensinando que há coisas que nós podemos planejar com o tempo, nós podemos executar dentro de um cronograma, mas há coisas que não haverá tempo para se preparar, não haverá tempo para orar, não haverá tempo para vir para a igreja, não haverá tempo para se reconciliar, porque um dia um amigo à meia-noite vai bater a nossa porta. E o mais estranho é que naquele tempo ninguém viajava à noite. Se hoje já é complicado viajar à noite, imagine aquele tempo. Primeiro que tinha os perigos naturais, animais selvagens, feras, soltos pelas estradas. Segundo que a probabilidade de uma pessoa ser assaltada viajando pela Galileia à noite é altíssima. Pior do que você passar nas piores favelas do Brasil depois da meia-noite. Ou seja, nada dentro desse ambiente era comum. Nada desse ambiente. Tudo era incomum, surpreendente e fora da normalidade. Porque houve uma surpresa para este homem. Só que aí é o seguinte: por que ele foi pedir ao seu vizinho pães? Nós temos que entender isso dentro do princípio da oração que Jesus quer nos ensinar. Todo anfitrião que recebe um convidado judeu tem que oferecer pão. E não pode ser qualquer pão. Tem que ser um pão recém-assado. Não oferecer pão recém-assado para um convidado, um visitante, não importa se ele chegou de surpresa ou se ele não chegou de surpresa, é uma vergonha.
É a mesma coisa de eu chegar, talvez, na casa de um amigo, falar assim, ó, me arruma um copo de água. Falar, puxa, eu não tenho nem água para te oferecer. Eu talvez entenda a situação, mas e a vergonha que ele vai ficar? Não tem um copo de água. Então, para o judeu, o pão é isso, é um copo de água. Gente, um copo de água, até casa de palha tem para oferecer. Todo mundo tem água em casa, que seja fria, que seja da geladeira, que seja de qualquer lugar, mas água todo mundo tem em casa. A situação que se encontrava este homem é de que talvez ele tinha algo reservado em casa, mas duas coisas expressavam: ou não era em quantidade suficiente, ou não era em qualidade suficiente. E aí é que o problema aperta. Quando a situação chega, quando o problema nos abraça à meia-noite, que o caos bate na nossa porta. E aí, quando nós vamos abrir a despensa da emergência, nós não temos vida de oração, não temos vida de jejum, não temos devocional com Deus, não temos intimidade com o Pai. E aí começa o desespero, que nós temos que correr aos outros para socorrer necessidades que são nossas. Amigo, empresta-me 3 pães. Ele está dizendo assim: o que eu tenho na minha casa não é suficiente para atender a necessidade do meu convidado, e como anfitrião eu vou passar vergonha. Mas aí eu te pergunto, vamos supor que à meia-noite eu chegue na sua casa e eu fale assim: ô Rafa, me dá um pedaço de pão aí. Bom, o que o vizinho do Rafa tem a ver com o problema dele? É ou não é verdade? Meia-noite você vai no seu vizinho pedir pão. O cara vai falar: ô Rafa, pelo amor de Deus, cara. Amanhã de manhã vai abrir a padaria, você vai lá, compra 200 quilos de pão francês e deixa na sua casa aí 1 ano. Agora, meia-noite você vem na minha casa pedir pão emprestado porque chegou um amigo seu de viagem lá não sei de onde. Só que nós temos que entender como é que funcionava a cultura e o que Jesus estava querendo dizer. Eu morava na casa A, os meus amigos, o vizinho na casa B, o outro na casa C, o outro na casa D. Nós formávamos uma comunidade. E dentro dessa comunidade nós temos que entender o seguinte: a minha honra é a sua honra e a sua honra é a minha honra. É por isso que quando o filho pródigo saiu de casa, todos os vizinhos falaram: olha aí, que vergonha. O filho desse homem desprezando a família, abandonando a casa, saindo de casa, que vergonha para o pai, hein? Que situação. É por isso que quando o filho pródigo retorna, o pai não espera ele chegar em casa. O pai sai correndo ao seu encontro, que diz a Bíblia, e vai ao encontro dele no meio da vizinhança, porque o pai está dizendo: hoje eu estou restaurando a sua honra na frente de todos, porque você, quando se foi, você perdeu, mas agora que você está voltando, eu não vou restaurar a sua honra em particular, eu vou restaurar a sua honra em público. É por isso que eu estou indo ao seu encontro. A minha honra é a sua honra, porque as comunidades funcionavam assim, as pessoas viviam em tribo. Lembra-se da divisão das tribos de Israel? Ali vivia a tribo de Levi, depois Simeão, Dan, Naftali, Zebulon, e assim foram se dividindo nas tribos. Então eu morava perto do meu primo, da minha prima, do meu irmão, da minha irmã. Então se acontecer alguma coisa na casa dele, eu queria saber: o que está acontecendo aí? Você precisa de ajuda? É irmão. Como eu digo para minha noiva, sangue não é água. Sangue é uma aliança que nós temos um com o outro. E esse vizinho estava dizendo assim: olha, eu não tenho pão. É por isso que eu vim te pedir. Porque eu sei que você tem. Porque você sabe que se eu não der pão para ele, ele vai saber que eu não tenho, que eu estou despreparado. Isso vai ser uma vergonha para mim. Isso vai ser uma vergonha para o nosso vilarejo, receber uma pessoa sem preparo. E a última coisa que um oriental quer é trazer desonra e vergonha para sua família. Porque honra, o significado de honra para o oriental é a ausência de vergonha. E o significado de vergonha é trazer desonra para a sua família. E esse seria uma grande desonra. E o princípio da oração que Jesus está querendo nos ensinar é vida em comunidade. Igreja é isso.
Nós, na prática, não vivemos assim. Aconteceu um problema com a Milena que se vire. Ela tem mãe, tem pai, ela que se arrume com o problema dela. Mas a igreja não deveria ser assim. Porque a palavra de Deus diz: se um chora, todos choram com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele, porque a festa dele é a minha festa, a festa dela é a minha festa. Foi isso que o irmão do filho pródigo não entendeu. Mas filho, o seu irmão estava morto, ele reviveu. A alegria que está no meu coração deve ser tua também, você é meu filho. Eu como pai estou feliz, você deveria estar também. Você deveria estar alegre, você deveria estar celebrando, porque a minha vitória é a sua vitória, é a nossa. Jesus está ensinando a vida em comunidade, a vida de oração na igreja. Ela partilha de valores como a compaixão, a empatia, o amor, o respeito e colocar os sapatos do outro. É você se alegrar, é você se entristecer, é você chorar com aqueles que estão chorando, é você amar aqueles que necessitam, é você se alegrar com aqueles que estão alegres. Jesus está ensinando também que existe uma honra na comunidade. A igreja deve ser um corpo honrado, deve ser um corpo santo, deve ser um corpo puro e unido. Vamos supor que eu estou cortando aquela picanha abençoada. De repente, lá, passa a faca no meu dedo, faz um corte. Vocês acham que eu vou cortar o meu dedo e mandar ele para o hospital e ficar esperando ele ficar bom? Ou eu preparo um curativo para o meu dedo, vou até o pronto-socorro e aí recupero um membro do meu corpo. A igreja é isso. Quando um membro se machuca, eu não arranco ele, eu não destruo ele, eu não termino de cortá-lo, eu não termino de destruí-lo. Pelo contrário, pela saúde de todo o corpo, eu recupero esse membro e trago ele ao corpo novamente. Claro, se for um caso de necrose, nós arrancamos o membro. Para não matar o corpo, nós arrancamos o membro, porque tem lobos que nós temos que matar e tirar. Mas isso também não é nosso objetivo. Isso, quem vai fazer a divisão do trigo e do joio são os anjos, não nós. Porque a própria palavra de Deus diz que é necessário que cresça entre o trigo e o joio. Então nós vamos crescer juntos. O lobo e o cordeiro, o trigo e o joio. A ovelha vai crescer junto na igreja de Deus. Quem vai fazer essa separação são os anjos no dia do Senhor. Jesus está ensinando que a igreja, ela não é um parque de diversão, onde nós passamos algumas horas por semana, trocamos carícias sociais, dizemos como está, tudo bem, depois vamos embora e cada um com a sua vida. A igreja é muito mais do que isso, é uma vida em comunidade. Jesus está dizendo: a sua honra deveria ser a minha deveria ser a sua, porque isso é a igreja, isso é a comunidade, esse é o reino de Deus. O Dr. Gary Burch, que é PhD em teologia, professor do Novo Testamento, especialista em cultura grega e judaica, ele conta no seu livro sobre as parábolas de Jesus que certa vez ele foi na cidade de Cairo, no Egito, em 2009, se não me engano, 2011, e ali ele teve uma experiência surpreendente. Ele ajudava uma família que morava num vilarejo muito pobre lá em Cairo, através de uma organização, Visão Mundial, Ajuda Mundial, algo assim, acho que é Visão Mundial. E ele queria ter o prazer de conhecer essa família pessoalmente. Então ele foi, ele encontrou a família, o pai recebeu ele muito feliz, muito orgulhoso. A menininha estava toda adornada, com um vestidinho novo, toda bonita para receber o visitante. E quando ele chegou, ele sentiu a alegria do pai em receber ele como visitante, porque era o primeiro ocidental que pisava os pés naquele prédio oriental, de orientais, lá no Egito. E o pai ofereceu a ele ele trouxe várias garrafas de Coca-Cola e ofereceu a ele. E o tradutor egípcio que estava com Gary Burch disse assim: olha, eu acho que você vai ter que tomar não uma Coca, mas você vai ter que tomar umas 3, pelo menos.
Eu conheço a minha cultura. O Gary Bird não gostava de coca, mas tomou 3 garrafas. Depois foi embora. Quando ele estava saindo do prédio, ele percebeu que muitos vizinhos olhavam para ele, acenavam, sorriam, mesmo sem conhecê-lo. Depois, no táxi, a caminho do aeroporto, ele conversou com o guia. Mas o que é que aconteceu naquele prédio? Por que era tão importante que eu tomasse a coca? E o guia disse assim: aquela família, ela não tinha condições de comprar para o Senhor um engradado de Coca-Cola, que é o refrigerante mais caro que o dinheiro pode comprar nos mercados egípcios daquela época. Então o que eles fizeram? Eles reuniram várias famílias daquele prédio, de vários andares, e cada um deu um pouco do que tinha. Um reuniu um pouquinho, juntou-se o dinheiro e eles compraram o melhor, porque eles entendem que a vida em comunidade é assim: é partilha, é honra e é respeito. E você, por ser o primeiro ocidental que iria entrar naquele prédio, que de fato entrou, eles queriam te receber com a maior honra possível. Por isso que eles fizeram. E naquela noite, naquele dia, que o Chapman aprendeu uma lição muito preciosa que Jesus está nos ensinando esta noite. O princípio da honra dentro da oração, e dentro da vida da igreja e dentro da comunidade. E ele continua dizendo assim: e o que estiver dentro da casa, versículo 7, lhe respondo: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e te dar o que pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. E aqui nós aprendemos outro princípio extraordinário sobre a oração. Depois de todo esse contexto que eu contei a vocês, da honra em comunidade, do respeito que cada casa tem pela outra, pelo seu vizinho, por manter tudo bem, por manter a vizinhança honrada, vocês acham que a resposta deste homem, ela é argumento suficiente para não se levantar? Você acha que esse homem deitado, só por estar deitado, ele diria: ah não, a honra do meu bairro, deixa para lá, outro dia eu atendo ele? Não, jamais. O que Jesus está dizendo aqui é que essa situação jamais aconteceria. É uma situação que é inimaginável para um judeu que isso aconteça. Por isso que Jesus está dizendo: isso é inimaginável, não é? Os discípulos devem ter feito assim. É verdade. Nunca se imagina que um homem vai dizer isso. Exatamente. E aquele homem vai se levantar da cama meia-noite para dar pão ao seu vizinho. Não é por causa do pedido, não é por causa da amizade, não é porque é meia-noite ou não é porque é pão ou não é. É porque aquele homem que está deitado, ele é um homem honrado, ele é um homem de princípio, ele é um homem de valores, ele é um homem que respeita os princípios da sua comunidade. E agora você entende o terceiro princípio da oração. A oração não é método. Não existe método para a oração. Você tem que entender que a oração, às 3 da madrugada, tem o mesmo peso das 6, das 9, do meio-dia, das 15 horas, das 18, das 21. Igual. Oração não existe método. Você não precisa orar de joelho. Você não precisa estar de terno. Você não precisa estar numa montanha. Você não precisa estar trancado no quarto. Essas são coisas humanas que nós colocamos entre nós e Deus. Mas Deus nunca existiu isso. A oração não tem um método. A oração também não tem características em palavras. A nossa retórica e a nossa oratória nunca impressionará Deus. Porque antes de nós falarmos, Ele já sabe tudo que nós vamos falar. Então, se você tem uma boa oratória, use isso para a política. Porque com Deus não vai funcionar. Porque Ele já sabe. Antes de você falar, Ele já conhece. Ele já sabe o que está no seu coração. Então, a oração não existe métodos. A oração não existe características de palavras. A oração não tem hora e nem lugar. E a oração também não depende daquele que está orando. Sabe por que eu quero que você entenda isso? Porque senão, um
um dia que você, ou se você está numa fase, porque a vida do crente é de fases, se você está numa fase super espiritual, você vai entender que Deus está te atendendo por causa da sua justiça, por causa dos seus princípios, por causa do seu esforço, por causa do seu jejum, porque você vai à igreja, e aí você vai pensar, não, mas é claro que Deus vai me ouvir. Eu vou na igreja, eu canto, eu ministro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom cristão, é por isso que Deus vai me ouvir. Mas Jesus está nos ensinando o contrário. Ele diz bem claramente, não pela amizade do vizinho, mas porque aquele homem que está deitado, que é uma figura de Deus, é um homem honrado. A oração, ela depende, não, graças a Deus, que não depende de nós e dos nossos atos de justiça, porque a justiça do homem perante a justiça de Deus são trapos de imundícia. Mas Deus está dizendo aqui que quando nós dobramos o nosso joelho e nós abrimos um canal de comunicação com Deus, do outro lado da linha, quem atende é santo, é puro, é verdadeiro, é misericordioso, é fiel para atender os nossos pedidos. Ele é honrado. Não é qualquer um que está atendendo o outro canal da oração, é Deus. E a oração depende das características, das qualidades e dos atributos de Deus, e não de nós. Este homem levanta da sua cama e atende o pedido do seu vizinho, porque ele é um homem de honra, porque ele tem princípios, porque ele tem palavra, porque ele é verdadeiro, e não pelo seu vizinho. E essa é uma pedra da oração que nós tropeçamos muitas vezes, e o nome dessa pedra é orgulho humano. Porque nas barreiras que nós passamos na oração para falar com Deus, antes da palavra chegar aos seus ouvidos, nós temos que afastar o orgulho humano, a vaidade, o ego, o egocentrismo, vontades, carnalidade. Tudo isso tem que ser afastado. Porque no final da nossa oração nós temos que dizer, Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas o seu pedido é digno, mas o seu pedido é justo, mas o seu pedido é sincero, mas o seu pedido possui uma necessidade genuína, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Tudo é teu, Pai, tudo é para ti. Todas as coisas foram feitas para o Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que chegou à minha mão para administrar é do Senhor. Então nada mais nobre, nada mais verdadeiro, nada mais justo que tudo que é meu e tudo que eu sou, eu entregue em tuas mãos através da oração e eu diga, Pai, faça de acordo com a tua bendita, poderosa e perfeita vontade. Jesus está nos ensinando que a oração, ela não consiste na natureza do nosso pedido e nem nas nossas qualidades pessoais, mas ela consiste no caráter de Deus. A nossa oração, Deus não vai me atender porque eu sou Rafael. Deus não vai me atender porque eu faço boas obras ou não faço. É porque Ele é Deus. Tanto é que isso é verdade que Ele encerra dizendo, qual é o pai que se o filho pedir um peixe, vai dar a ele uma enguia das costas do mar da Galileia que parecia uma cobra? Nenhum. Qual é o pai que se o filho lhe pedir um ovo, vai dar um escorpião que vivia naquela região, que tem uma coloração amarela, que muitas vezes ele se envergava e ficava parecendo com um ovo? Nenhum. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Porque os pães sem fermento parecem as terras com calcário da Galileia? Nenhum. Se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial saberá como recompensar aqueles que o buscam.
Esta mensagem, Deus trouxe ela ao meu coração neste momento, porque existe um mensageiro no mundo chamado coronavírus, enviado por Deus para despertar o mundo, mas também a sua igreja. O centro do coração de Deus está preocupado com a sua igreja. Ele está, claro, trazendo um alerta ao mundo, mas principalmente aos filhos. Porque quando um pai faz um pronunciamento, ele pode falar com toda a vizinhança, mas a sua preocupação é com a sua família e com a sua casa. E Deus está nos trazendo um despertamento espiritual, não físico, não emocional. Não é uma onda de choro que Deus quer. É um avivamento genuíno, sincero, puro, verdadeiro e baseado na palavra dele. Deus está nos trazendo um despertamento para uma vida de oração, a qual talvez muitos de nós nunca tivemos. Talvez nós temos prática de orar, mas não hábito. Talvez nós temos, mediante circunstâncias adversas que nós enfrentamos, a vontade de orar, mas nós já não temos mais prazer em ficar na presença de Deus. Nós perdemos o prazer. Como filhos desse Pai bondoso, nós só chegamos e abrimos a sala da oração para pedir, para reclamar, para chorar. Mas nós não temos mais o prazer de abrir essa sala, colocar uma cadeira, sentar nela e ficar ali, desfrutando da presença do Pai. E nós precisamos resgatar isso. Não é mais tempo de nós ficarmos preocupados com política, com coisas relacionadas à economia. Essas coisas vão passar. Tudo isso é temporário, até que chegue o reino de Cristo. Mas o propósito de Deus é o nosso despertamento para as coisas espirituais, e isso envolve a oração. Nessa quarentena, talvez você já viu várias vezes La Casa de Papel. Você zerou Netflix, Amazon Prime, você assistiu várias séries, mas você não conseguiu reunir a sua família 5, 10 minutos para um momento de oração. Você está sabendo tudo o que aconteceu com a Tóquio, com a Nairobi, com o professor, mas você não está ligado com o Eterno. Você não separou um tempo de qualidade para passar em oração com Ele. E neste momento, o que Deus está nos trazendo é uma palavra de despertamento para uma vida de oração.